assentar, irmãos. Glória a Deus. Se você já percebeu, hoje eu estou também baqueado, mas nós vamos assim mesmo, em nome de Jesus. Amém? Vamos aprender ou relembrar algo da palavra de Deus para os nossos corações. 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, é uma história que todos nós já conhecemos bem. Primeira Reis, capítulo 18, nós vamos ler alguns versículos no final do capítulo, a partir do versículo 41. 1 Reis 18 e 41, em diante, diz assim: Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu moço: Sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Torna lá 7 vezes. E se sucedeu que a 7ª vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Amém? Essa é a palavra de Deus para hoje. Eu já estou com essa palavra há alguns dias no meu coração. Essa palavra é bem conhecida, irmãos, porque começa com o chamado de Elias, começa com o primeiro trabalho profético de Elias. Elias é chamado pelo Senhor e ele prediz contra Acabe. Lá no capítulo de número 17, se você voltar um pouquinho, Elias prediz contra a maldade de Acabe, contra a idolatria do rei de Israel. E aí, a sua primeira predição, a sua primeira profecia é muito interessante, porque ele não diz assim, assim diz o Senhor. Ele vai até Acabe e diz: segundo a minha palavra, não haverá nem chuva e nem orvalho sobre a terra de Israel, ou sobre a terra. Eu falei aqui, domingo passado, sobre a oração que Deus atende. E eu falei: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, palavras de Jesus em João 15 e 7, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Existe um certo nível de autoridade profética que Deus dá para cada crente que está nele e que a sua palavra está no crente. Não aquela autoridade profética, como eu disse, que você manda a Deus. Não, senhores. Mas é uma autoridade profética na qual você tem tanta intimidade com Deus, tanto relacionamento com Deus, que aquilo que você pronuncia é aquilo que está no coração de Deus. Você não tem outra coisa a dizer, você não tem outra coisa que sai da sua boca a não ser a palavra de Deus. Portanto, existe aí um nível de autoridade profética naquele que está no Senhor e naquele em quem a palavra do Senhor habita. Elias estava em Deus, Elias buscava ao Senhor, Elias ouvia o coração de Deus e por isso ele teve condições de dizer: segundo a minha palavra, porque com certeza Deus já tinha comunicado no coração dele e dito: Elias, o que você falar com relação a Acabe, eu assino embaixo. Seja qual for
o veredito que você der com relação a Acabe por causa da idolatria, por causa do pecado, porque ele abandonou os meus caminhos, mas você não. Você está nos meus caminhos, você está em mim, você está na minha palavra, aquilo que você disser está assinado embaixo. Elias vai, dá uma palavra profética e, como os irmãos sabem, ele tem que fugir. Ele tem que fugir. E aí acontece toda uma história, ele vai para o ribeiro de Querite, lá no ribeiro de Querite ele é alimentado pelos corvos que traziam pão e carne, e ele tomava do ribeiro. Deus fez com que o ribeiro secasse, e ele vai até Serepta, lá ele encontra uma viúva, faz um milagre na vida da viúva e do filho, porque a viúva e o filho iam morrer de fome, mas porque ela serve o profeta, então Deus multiplica a farinha da panela, multiplica o azeite da botija, e aí eles sobrevivem enquanto não houve chuva sobre a terra, e aí Elias vai e se apresenta para Acabe. É interessante nesse ínterim, porque Elias encontra um homem, e quando Elias encontra esse homem, que se chamava... Quem me ajuda a lembrar aí, por favor? Quando Elias vai se apresentar diante de Acabe, Obadias. E Obadias era servo do rei, mas Obadias era crente. E Elias encontra Obadias e Obadias leva um susto e fala assim, não é o meu senhor Elias, o profeta? E ele fala, sou eu mesmo. Vai agora diante de Acabe e fala para Acabe que eu estou aqui esperando ele. E ele fala assim, eu? O senhor me perdoa, profeta, mas eu não bebi, não. Estou aqui, trazendo para os dias atuais, né? Eu não vou, não. Perdoa eu desobedecer assim, mas não vou, não. Ué, por quê? Não existe lugar nessa terra que o rei não mandou lhe procurar. E quando o rei lhe procurava, eu imagino aqui com os meus botões que o Espírito Santo escondia o Espírito de Deus, transportava você de um lado para o outro, você não foi achado em lugar nenhum. Agora eu vou lá, falo para o rei que te encontrei aqui, e quando o rei vier você não está mais. Minha cabeça rola. Você não ouviu dizer quem sou eu? Que quando Jezabel matava os profetas em Israel, eu escondi de 50 em 50 nas cavernas? E sustentei a pão e água. E agora eu vou lá falar que você está aqui para eu morrer? Não, tenha piedade de mim. Elias falou, assim como o Senhor vive, pode ir lá e dizer para ele que eu estou aqui, que eu não vou sair daqui. Aí Obadias entendeu. Obadias vai e fala com Acabe, Acabe vem, Elias lança então o desafio, chama os profetas de Baal, vem 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera. E aí, ou alguns dizem profetisas de Azera, eles se reúnem no cume do monte, tem lá aquele grande desafio dos altares, um a Deus e um a Baal. Deus responde com fogo, Elias mata todos os profetas de Baal, está aqui nos versículos, no final, aqui dos versículos 40 e depois nós começamos a ler no 41, mas no versículo 40, Elias mata todos eles no ribeiro de Quizon. E aí ele começa onde nós lemos. Elias fala a Acabe, Acabe, agora vai, come e bebe, pode banquetear, porque tem ruído de uma grande chuva. É interessante essa história porque a gente pode aprender tanta coisa com isso. Fazia 3 anos e meio que não chovia. Fazia 3 anos e meio que Deus tinha fechado o céu sobre a terra. Diante dessa situação, Elias declara que havia ruído de chuva. Os irmãos que sabem de língua portuguesa melhor do que eu, sabem que barulho é uma coisa e ruído é algo menor. E muitas vezes, irmãos, nós não acreditamos muito nos ruídos. Muitas vezes, diante das situações que nós vivemos, nós queremos ver um milagre grande.
daqueles que vão mexer com todo mundo, daquilo que vai chacoalhar a comunidade, daquilo que vai chamar muita atenção. Mas Deus, às vezes, vem silenciosamente nos ruídos. Às vezes, nós começamos a ver uma coisinha e você fala assim, eu acho que isso aí é só um foguinho de palha. Eu acho que isso aí é só uma coisinha, eu não vou botar muito minha fé aí não. Às vezes nós temos um pequeno impulso e aí parece que alguma coisa fica pesada, todo mundo fica doente, as coisas começam a pesar demais, você fala, tá bom do jeito que tá, mas aquilo só foi um ruído, sabe? Aquilo só foi um negocinho. Deus tem grandes bênçãos para nós. Deus tem grandes bênçãos para nós, não importa se foi só um ruído. Elias disse que havia um ruído, mas com esse ruído, ele estava antecipando o que iria acontecer. Crente vive pela fé. Crente não vive por vista. Crente não vive só por aquilo que acontece em volta. Eu sou uma pessoa que eu não posso dizer que eu tenho muita fé, né? Mas eu tenho alguma fé. Às vezes eu vejo uma coisinha e eu falo, ó, Deus está movendo. Alguém fala assim para mim, mas isso aí não é nada. Isso aí não é nada. Eu falo, para mim é. Para mim eu consigo ver Deus movendo nas pequenas coisas. Eu consigo ver Deus fazendo nas pequenas coisas. Quando Deus cancela uma coisa, quando Deus abre uma porta, quando Deus manda refazer um exame, quando Deus faz alguma coisa que não estava dentro do natural, ainda que seja só um ruído, eu consigo ver a mão de Deus, porque eu sei que o meu Deus é um Deus de milagres. Muitas vezes nós deixamos de receber o milagre, porque quando vem só o ruído, você não... Acabe, que era incrédulo, que era ruim, irmãos. E a Bíblia diz que ele era terrível, mesmo antes de casar com Jezabel. A Bíblia diz que Acabe era ruim, era idólatra, havia feito tudo que era de ruim diante de Deus, e fala assim, como se não bastasse, ainda casou com Jezabel. Então, ficou mais ruim ainda. Então, ele, mesmo sendo assim, ele foi banquetear. Ele acreditou no profeta. E crente muitas vezes não acredita. Crente está tão acostumado com milagre, né? Eu não sei o quanto de milagre que a gente vê mais, mas graças a Deus eu tenho visto muitos milagres acontecendo. Mas muitos crentes ou estão tão acostumados ou tão desacostumados que o ruído já não faz tanta diferença na sua vida. Eu creio ainda nos pequenos sinais que Deus nos mostra. Por quê? Porque um pouco que aponta para o muito que vai acontecer na sua vida. Ali era um pouquinho, um sinalzinho de algo que iria acontecer. Acabe vai, e aí entra a parte do profeta. Pastor, Deus tem promessa. Deus falou comigo que vai fazer. Deus falou comigo que vai fazer. Amém. E aí você deita na rede e começa a viver de balanço, até Deus fazer, certo? Deus tinha dado, ou havia se comunicado de alguma forma com Elias, para Elias dar uma palavra profética. Não haverá chuva nem orvalho enquanto eu não falar nada. Segundo a minha palavra, não haverá. Qual que era a lógica do negócio? Passou o tempo determinado, chove. Choveria, certo? A Bíblia diz que Acabe subiu a comer, versículo 42, e a beber. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto alguns vão estar buscando a presença de Deus, outros vão estar comendo e bebendo. Não espere que toda a igreja tenha o mesmo compromisso. Irmãos, às vezes alguém vem em mim e fala assim, pastor, está tão pesado. Pastor, está tão difícil. Você não vê o compromisso de todos na casa de Deus. Você não vê o compromisso de todos na obra de Deus. Você não vê o mesmo compromisso, a mesma garra, a mesma vontade. Alguns levam numa boa, irmãos. Como eu queria. Mas não dá.
Porque existe uma responsabilidade. Não são todos que têm o mesmo chamado, o mesmo afinco, a mesma chama. Infelizmente não. Eu queria que todos estivessem pegando fogo de prazer, de ajoelhar e clamar a Deus, de quando for louvar, derramar a alma diante de Deus. Mas eu sei que não é assim. E além de tudo, ainda tem as diferentes expressões. Diferentes formas de expressões. Talvez vai ter um ali ajoelhado chorando e vai ter outro sentado sorrindo. E os dois estão tocando o trono de Deus. Nós não podemos pensar que todo mundo tem que ser igual eu ou todo mundo tem que ser igual você. Agora, nesse caso aqui, enquanto o rei, que era responsável pela nação, deveria estar clamando, dizendo assim, não, Elias, eu não vou comer, eu não vou beber, eu quero estar com você, porque quando Deus realizar um milagre, eu quero ser testemunha desse milagre junto com você. Muitas vezes os crentes digam, 6 horas lá para mim, é o crente 6 horas. Ora para mim, pastor, ora por mim, irmã, ora por mim, irmão, e vai viver a vida. Esse rei aqui, ele foi comer e beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Como que é esse negócio, hein? Virou quase um caramujo. Não é não? Ajoelhou e enfiou a cabeça no meio das pernas. Eu estava lendo sobre isso aqui, esse negócio é tão interessante. E parece que é meio chocante, mas essa era a posição que as mulheres davam à luz. Porque era mais cômodo e mais fácil para sair o bebê. Não menos dolorido. Tem alguns milagres que só vêm com dor de parto. Tem milagre que não adianta você falar, Deus, me dá. Não. Tem milagre que é na guerra, tem milagre que é na dor, tem milagre que é no deserto, tem milagre que é na persistência. Mas Deus já prometeu, pastor, mas exige algo de você, exige algo de mim. Nosso Deus, ele fica, eu não sei o que passa na cabeça de Deus, mas na sua infinita bondade, infinita misericórdia, infinito conhecimento, talvez ele fique olhando e fala assim, esse povo não entendeu nada. Eles acham que é só fazer assim e está tudo ganho. Tem coisa na nossa vida que nós vamos ter que meter a cara entre os joelhos mesmo. Nós vamos ter que meter o rosto no chão mesmo. Nós vamos ter que clamar mesmo. Sabe aquela pessoa que você está clamando por ela? Você sabe aquele filho, aquela filha que você chora por ele, chora por ela? Sabe aquele parente que você está pedindo? Talvez você ainda não tenha colocado a cara entre os joelhos e clamado para que Deus salve de verdade. Talvez eu e você ainda não tenhamos colocado e sentido dores de parto para que Deus faça nascer em nós o milagre. Porque muitas vezes nós achamos que é só buscar. Esse homem era profeta de Deus. Ele sabia que ia chover. Deus já tinha falado, tem ruído de chuva aí, Elias. Elias não ficou assim, só tá bom, Deus, é o ruído, então vem. Manda aí, Senhor, manda lá, vai chover, não. Elias foi lá e começou a clamar ao Senhor. Houve uma luta, uma guerra espiritual para que isso acontecesse. E aí ele fala para o moço dele assim, vai lá, sobe lá. Olha lá para a banda do mar e vê lá se você vê alguma coisa. E o rapaz foi. E aí vem, estou vendo nada não. Às vezes nós estamos buscando, nós estamos clamando, nós estamos nos derramando diante de Deus. E você ouve alguém dizendo assim, ih, rapaz, está sozinho nessa aí, não vai acontecer nada não. Não tem chuva não. Não estou vendo nada. Não estou sentindo nada. Parece que o negócio está travado. Aí Elias fala, vai de novo. Ele foi de novo e voltou. E aí, nada. Vai de novo, 7 vezes nesse negócio. Irmãos, Elias podia ter falado assim, rapaz, vai lá, fica lá, quando você vê alguma coisa, você vem. Não é não?
cabeça desses caras. Mas às vezes exige exercício espiritual. Exige ação. Tem crente que quer receber a bênção ali, ó, na rede, água fresca, né, de coco de preferência. Deita na rede, pega um coco de água com água bem fresquinha, né? E fica de boa para receber a bênção de Deus. Deus não trabalha assim não, irmãos. Não é que Deus exige de nós sacrifício para a salvação, porque o sacrifício para a salvação já foi feito. Mas algumas vezes Deus exige sacrifício para bênçãos, ou sacrifício para quebras de barreiras, ou sacrifícios para alguma coisa que nós precisamos. Salvo você já é. Salvo, Jesus já te alcançou, já fez tudo o que tinha que fazer na cruz do Calvário. Mas às vezes o Senhor exige de nós um pouco mais de trabalho, um pouco mais de ação, porque Ele não é um garçom que vem te trazer todas as suas bênçãos. Ó, eu estou vendo um anjo aí com a bandeja de prata descendo a bênção. Não é assim não. Me desculpem, mas exige um pouco mais de nós, um pouco mais de oração, um pouco mais de jejum, um pouco mais de esforço, porque nós precisamos fazer a nossa parte. 7ª vez, o moço olha. Uma nuvenzinha, do tamanho da mão de um homem. Fosse da minha mão, né? Você imagina uma nuvem desse tamanho aqui, o que significa? Não significa muito. E aí, apesar do mundo natural, apesar da esfera natural, não mostrar nada que provocasse ou que poderia provocar um milagre, ou que poderia promover ou mostrar a promessa de chuva, quando o moço vem e fala assim, ó, é uma nuvem do tamanho da mão de um homem, Elias, creu. Como eu disse, tem gente que Deus tem que fazer a casa tremer, senão não acredita. Eu conheço gente que fala assim, eu não acredito não. É sério, eu não acredito não. Não acredito não, porque o povo inventa história demais, o povo fala coisas demais, o povo isso demais. Já ouvi muita gente falando isso. Agora, Deus faz milagres. Esse moço, ele viu, nem o moço acreditou. Porque senão ele teria que ter vindo correndo e falar assim, profeta, tem nuvem no céu, vai chover sim. Não, profeta, eu vi uma nuvem lá, mas é do tamanho da mão de um homem. Ele fez questão de falar o tamanho da nuvem, sinal que ele não cria. É do tamanho da mão de um homem. Não sei se vale a pena fazer festa com esse negócio aí não. Elias, eu imagino Elias dando um salto, deu um pulo no chão e falou assim, corre, fala para Acabe arrumar o carro dele, o cavalo dele, e correr para o palácio, porque senão a chuva pega ele no meio do caminho. Mas que loucura, irmãos. Crente tem que ser meio doido às vezes, irmãos. Crente não vive por vista, não. Nós não vivemos, pastor, o negócio está ruim, mas parece que surgiu uma esperançazinha. Para crente não tem esperançazinha. Nós temos a viva esperança, A nossa esperança morreu e ressuscitou e está viva para sempre. E quando ele fala, não importa se é uma palavrinha só, eu fico imaginando o dia que Jesus encontrou aqueles empregados do centurião, ou o próprio centurião, e ele disse assim, meu criado está terrivelmente doente lá em casa, e Jesus disse, vamos lá. Ele falou assim, não, eu não sou digno de tê-lo debaixo do meu telhado. E eu acho que Jesus ficou assim, mas você quer que eu faça o quê? Ele falou assim, olha, eu sou homem que dou ordens e estou debaixo de ordens. E se eu falo para um soldado vai, ele vai. E se eu falo para um soldado vem, ele vem. Basta uma palavra sua, Senhor. Irmãos, basta uma palavra do nosso Deus e o milagre vai acontecer na sua vida. Aleluia. Antes da chuva vem os sinais. E alguns deles não são sobrenaturais. Alguns sinais que vêm na sua vida antes, Deus começa a mandar uma coisinha, começa a mandar outra, e você fala assim, isso aqui é normal. Uma nuvenzinha no céu é normal.
Talvez está passando lá no meio do mar, nem vai vir para esse lado aqui. Mas às vezes vem um sinalzinho natural. Foi na igreja lá. Deve ter sido só uma visitinha ou conheceu alguém lá. Irmão, você tem que pegar tudo como sendo uma oportunidade que Deus vai agir na vida daquele em quem você está clamando. Tem que pegar, agarrar como uma oportunidade. A realidade é que Deus nos mostra. Ele nos mostra de alguma forma. Mas nós precisamos viver pelo que diz a palavra de Deus e não pelo que diz o mundo. Porque o mundo não crê mais em nada. Sabe qual que era a diferença entre Elias e Acabe? Elias ouvia algo que ainda não existia. Ele conseguia ouvir de Deus. Elias conseguia ver de Deus e ver em Deus algo que ainda não havia vindo à existência. E às vezes nós ficamos presos ao que nós estamos vendo. A palavra de Deus nos ensina a viver pela fé, não pelo que vemos. A situação diz que não dá. O momento diz que não dá. O que você vê diz que não tem jeito. Mas quando Deus diz dá, nada pode segurar. Nada pode segurar. Vai acontecer uma grande chuva em nossas vidas no nome do Senhor Jesus. Você consegue ouvir o som da cura? Você consegue ouvir o som da salvação? Você consegue ouvir o som de uma porta que se abre para ti nesse dia? Será que você consegue celebrar com Deus mesmo antes que o milagre aconteceu na sua vida? Será que você consegue dizer obrigado, Jesus, eu te louvo, eu te engrandeço, eu te exalto, eu te glorifico pelo grande milagre e pela grande chuva que o Senhor está enviando na minha vida? Tem coisas que você ainda não vê a saída, mas o Senhor já está trabalhando em seu favor. Tem coisas que você ainda não está vendo, mas Deus está aprimorando. Deus está fazendo você ir além. Porque às vezes a gente quer que só Deus dê um passo na nossa direção. Às vezes o Senhor está nos ensinando a dar um passo na direção dele. Está demorando, pastor. Era bom que o negócio viesse feito, não precisasse assar, bater massa, esses negócios tudo, né? Mas tem hora que Deus coloca a gente para amassar o barro mesmo. Tem que amassar o barro. O barro tem que entrar no forno. Tem que entrar na forma, né? Tem que entrar no forno. Deus não anda segundo as coisas desse mundo. Deus tem a agenda própria dele. Pastor, estou azarado esse mês. Você não tem azar. A Bíblia diz que praga nenhuma chegará à tua tenda. A Bíblia diz que aos anjos Deus dará ordem ao seu favor. A Bíblia diz que se alguma coisa acontecer na sua vida é porque houve permissão de Deus. Eu costumo dizer em todos os nossos momentos difíceis que todos eles são parte do momento ou do molde de Deus para a nossa vida. Todos os momentos difíceis são partes do molde de Deus para a nossa vida. Veja que a Bíblia não diz quantas vezes Elias, ou quanto tempo Elias orou. Mas a Bíblia nos mostra que foi uma oração de entrega, de busca, de rendição total. Irmão, colocar a cara no chão e o joelho debaixo, no meio, ou melhor, a cabeça no meio do joelho no meio da cabeça, qualquer um dos dois é difícil demais. Ainda mais quando você está meio gordinho. Mas Elias fez isso. Mostra uma total rendição de Elias, uma total busca de Elias. E mesmo quando o menino ia e vinha com a resposta, Elias não parou de orar. Quantas vezes nós desistimos no meio do caminho? Já orei 3, 4, 5, 10 dias. Faz 1 ano que eu estou orando pela salvação desse. Faz 10 anos que eu estou orando pela salvação daquele. Faz tanto tempo que eu estou orando para Deus mudar essa situação. Não desista, porque a oração nem sempre é atendida imediatamente. Elias tinha tudo para desistir. Um pouquinho antes, ele estava enfrentando 850 profetas de Baal. 450 de Baal e 400 de Azera.
E aí, eles clamam, falam, gritam, se cortam, se batem, meio-dia. Meio-dia, Elias para a festa, arruma o altar, coloca o boi, a oferta em cima, manda molhar, manda cavar em volta, manda colocar água à vontade. Depois que está tudo molhado e a água escorreu e fez um rego em volta do altar, Elias faz só uma oração. E o que acontece? O fogo desce, lambe toda a água, queima todo o sacrifício na hora. Agora Elias vai, mete a cara no meio das pernas, de joelho no chão, clamando a Deus, buscando a Deus, rogando a Deus. O moço sobe 7 vezes para olhar para a banda do mar e volta, e parece que Deus não estava ouvindo Elias. Por que tem hora que você ora e Deus responde assim? E por que tem hora que você ora e Deus não ouve? Ou você pensa que Ele não ouve? Por que tem pedido que nós fazemos, que Deus tem prazer, parece que Deus fala, eu vou fazer isso já, puf! E tem outros que você faz e Deus parece que está apático ao seu pedido. Será que para todos eles você busca com o mesmo afinco? Ou para aquele que você não recebe, você continua buscando com o mesmo afinco? Porque muitas vezes no meio do caminho nós desistimos. Muitas vezes no meio da caminhada, no meio do nosso pedido, da nossa oração, nós desistimos. Nós precisamos buscar, nós precisamos clamar, mas aí acho que eu vou parar com essa campanha aqui. Tá pesado demais. Eu até senti de fazer, sabe? Mas não vai dar não. Esse jejum de 3 dias aqui que eu propus no meu coração, já estou na metade do segundo dia e parece que não aconteceu nada. É porque as nossas visões com relação às respostas de Deus são diferentes da visão de Deus. Muitas vezes nós fazemos jejum para trocar coisa com Deus. Nós oramos para fazer troca com Deus e Deus não quer isso. Qual que era o propósito dessa oração de Elias aqui? Era alguma coisa para Elias? Elias ia ganhar alguma coisa com isso? Elias podia dizer assim, eu não quero nem saber, eu sou homem de Deus e Deus está me sustentando. Enquanto Deus está me sustentando, eu não estou nem aí. Esse povo de coração duro que morra tudo. Não é não? O negócio era Deus, era o propósito de Deus. O problema é que muitas vezes as nossas orações não são respondidas por causa daquilo que Tiago fala. Que nós oramos e pedimos aquilo que nos agrada. Não aquilo que é de Deus para nós. Não aquilo que Deus colocou no nosso coração. E aí, Elias lá de cara no chão. Esse moço aqui foi obediente. Eu não sei qual que foi o segredo aqui, mas ele podia ter falado, Elias, pelo amor de Deus. Mas será que ele tinha experiência para obedecer? A Bíblia não fala muito dele. A Bíblia fala desse moço aqui agora. Ele fala, o moço de Elias. Elias mandou um moço. Quem que era esse moço? Não tinha Eliseu ainda. Acho que é alguém que ele pegou ali e falou, vem comigo. Mas ele foi obediente. Muitas vezes, aquilo que Deus tem para nós não acontece porque nós não somos tão obedientes. Então, o servo, ele precisa ser obediente mesmo depois de nada acontecer diante de uma oração. Nós precisamos continuar em obediência mesmo quando as nossas expectativas não são respondidas da forma que nós queremos. Nós também, muitas vezes, vamos ficando desanimados. Elias, eu não sei se ele desanimou, não aqui. Mas o nada que aquele moço via no horizonte não impediu Elias de continuar orando. Muitas pessoas
desistem porque um nada foi lhes dado. Um não foi lhes dado. Mas podem vir nãos, podem vir um nada ou pode vir um nada, mas se você estiver na presença de Deus, se você estiver buscando a Deus, nada para Deus não significa nada, porque Deus faz vir à existência mesmo do nada. A Bíblia nos ensina que Deus sempre nos fará, mesmo que nós não tenhamos nada. Para Deus, tudo é possível. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Não importa se você não tem nada, não importa se o diabo já disse para você que não vai dar, porque não dá mesmo, não tem nada a ser feito nesse caso. Para Deus ainda há uma esperança, porque o plano de Deus não depende de nós para nada. A nossa vida tem que estar coberta pelo sangue de Jesus. E aí uma vida de tudo nos acompanhará. Uma vida com o tudo nos acompanhará. Paulo fala aos filipenses que não importa a circunstância, ele pode todas as coisas em Cristo que lhe fortalece, ou que lhe fortalecia. Elias, ele ouvia o ruído. Ele não mentiu para Acabe, irmãos. Ouço o ruído de uma grande chuva. Ele não via a chuva. Eu já estou um tempo ouvindo o ruído de uma grande chuva. Eu estou falando de mim. Eu estou ouvindo o ruído de uma grande chuva. E eu tenho falado para a igreja, irmãos, vamos continuar em constante oração, porque eu estou ouvindo o ruído de uma grande chuva. E eu comecei já a ver uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. E eu sei que uma grande chuva virá em nosso favor. Eu sei que Deus vai derramar uma grande chuva nesse lugar. Há algo que está acontecendo, há algo que você precisa crer, há algo que você precisa entender, porque a fé e a esperança começam assim, nós ouvindo um ruído. Estamos ouvindo apenas um ruído, pastor. Agora o moço chega a 7ª vez e fala, tem uma nuvem, uma pequena nuvem. Nós já começamos a ver o resultado dessa pequena nuvem. A tempestade não estava formada, a tempestade não estava pronta, ele não disse, rapaz, mas formou uma nuvem preta lá no mar, está vindo em direção a nós. Não, era uma pequena nuvem. Havia apenas um pontinho no horizonte. Tem um ponto que se levantou no nosso horizonte. Eu estou dizendo isso hoje profeticamente, tem um ponto de nuvem que se levantou no horizonte e Deus fará chover grandes coisas em nosso meio. Elias manda um recado para o moço, pelo seu moço, para que o rei vá rapidamente. O rei, é interessante que o rei deu uma titubeada. Porque às vezes a gente está falando, vai chover. Vai chover, vai chover, e você olha e está o céuzão azul e o solão brilhando. Isso já aconteceu muito. Já aconteceu muito aqui. De eu falar assim, vai chover. E alguém fala assim, vai, mas você sabia que não estava acreditando. Só que eu nunca desisti de orar por essa igreja. Eu nunca desisti de orar por pessoas que eu nunca tinha visto. E eu dizia, Senhor, traz gente. Traz, Senhor, salva vidas. A minha oração hoje é essa, salva vidas. Salva. Acho que os americanos nunca ouviram tanta oração por salvação de alma quanto eles ouvem da minha boca. Eu oro muito por salvação de vidas. Eu oro muito pela transformação dessa cidade, pela transformação dessa comunidade. Eu oro muito para que essa igreja seja sal e luz. Eu oro muito para que isso aconteça. E eu não via nada. E tinha épocas que a minha vontade era tirar a cara de entre os joelhos e parar. Porque dá a impressão que somos só nós, só eu. Como Elias teve essa impressão também, né? Ah, meu Deus, só tem eu. E Deus chama Elias e fala assim, não fala assim não. Tem ainda alguns milhares que não se dobraram diante de Baal.
Não somos só nós, Deus tem o seu remanescente e Ele usa esse remanescente. E aí Elias fala, vai, avisa Acabe para correr, porque vem uma grande chuva. Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E só aí Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Deixa eu dizer uma coisa. Quando Deus mandou aquela pequena nuvem, se Elias fala para o moço assim, pelo amor de Deus, se é uma pequena nuvem, não tinha nem que me incomodar aqui não, deixa eu continuar orando. Você acha que Deus ia fazer a tempestade? O fato é que nós precisamos ter fé nas pequenas coisas que Deus faz, que Deus mostra. Nós precisamos crer no milagre nas pequenas coisas que Deus mostra. Às vezes Deus dá uma direção para você, uma palavra para você, um sonho para você, uma coisa boba, que para você falar assim, isso aqui não foi nada. E às vezes você deixa de profetizar algo grande sobre aquilo, porque você mesmo não acreditou no sinal que Deus mandou. Lúcia, eu estou acreditando num grande milagre aqui. Nós vamos ver essa igreja aqui cheia de jovens, porque Deus nos deu um sinal. E eu sei que Ele vai fazer prosperar. Uma grande chuva vai acontecer nesse lugar. Sabe por quê? Porque nós cremos um Deus que mostra em pequenas coisas, Ele se faz grande. Acabe não acreditou, mas Elias profetizou em cima da pequena coisa. Você abre uma empresa hoje, Deus te manda um empreguinho desse tamanhozinho, um trabalhinho assim. Troca essa fechadura aqui para mim. Você fala, caramba, eu abri uma empresa para trocar uma fechadura, rapaz. Que treva que é essa? Não faz isso não. Aleluia, Deus mandou uma pequena nuvem. Deus mandou uma pequena nuvem, sinal de grande abastança, sinal de grandes milagres virão. Grandes milagres virão, grandes milagres virão. Deus salvou um, aleluia. Muitos virão depois desse, em nome de Jesus. Irmãos, não desista, porque grande é a chuva que Deus está enviando. É hora de você começar a abrir a sua boca, usar a autoridade profética que Deus te deu e começar a profetizar bênçãos. Deus vai mandar, Deus vai salvar, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai abrir portas, porque uma grande chuva está vindo em nossa direção. Aleluia. Prepara o carro, Acabe. Mas eu não estou vendo nada, mas prepara o carro, porque grande será a chuva que virá. E se você não correr, ela te apanha no meio do caminho. Ele não correu, a chuva apanhou no meio do caminho. Sabe o que é bom? É que quando você profetiza, até o ímpio que está na sua volta é abençoado. Aleluia, aleluia. Você precisa crer. Se você ficar no meio do caminho, a vitória nunca virá. Mas se você crer, a vitória será total. Não seja aqueles que precisam ficar vendo o chão tremer para crer. Não fica sendo aqueles que precisam ter um arrepio, não. Se você está na presença de Deus, se você está buscando ao Deus verdadeiro do céu e da terra, o Criador de todas as coisas, o Deus que comanda tudo, quando Ele te mostrar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, agarre aquilo e comece a profetizar a vitória na sua vida em nome de Jesus. Não está mandando Deus, não. Você está nele e a palavra dele está em ti. E, portanto, você pode pedir, você pode falar que vai se cumprir no nome do Senhor Jesus. Amém? Os céus se enegreceram com nuvens e vento. Veio uma grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias. Aleluia. Quantos aqui querem ter a mão de Deus sobre a sua vida? Quando você falar, o Senhor assina embaixo.
Quando você orar, o Senhor ouve. Quando você falar não chove, não chove. Quando você falar chove, cai tempestade. Porque Deus é na sua vida e a mão do Senhor está sobre você. Fique de pé em nome de Jesus, crendo nessa palavra. Eu já ouço o ruído de uma abundante chuva. Eu já ouço o ruído de uma abundante chuva. Eu ainda não estou vendo, mas eu já posso ver e ouvir com os olhos da fé, os ouvidos da fé, um barulho de uma abundante chuva que vai nos alcançar. Ó Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos. Exaltamos o teu nome, Senhor. E queremos, Senhor, render a ti toda a honra e toda a glória nesta hora. Porque, ó, quem é Deus como o Senhor? Quem é Deus como o Senhor? Não há outro, ó Deus. Pai, nós queremos aqui, Senhor, diante desta palavra, diante da tua palavra, Senhor, declarar e profetizar, ó Deus, dentro da tua palavra, não porque somos deuses, não porque podemos mandar em ti, mas baseados na tua palavra, nós queremos declarar uma grande chuva para esse lugar. Não uma chuva de bênção só para nós, não. Nós não estamos buscando algo para nós mesmos. Nós estamos falando do teu reino. Senhor, salva vidas, cura vidas desse lugar, restaura vidas desse lugar, ó Deus. Faz o teu milagre acontecer em famílias, em casais, em filhos, em pais, em mães. Meu Deus, faz, ó Deus, uma grande mudança nesse lugar e salva almas para a honra e para a glória do teu nome. Salva almas em nosso meio, Senhor. No nome de Jesus, ó Deus, é o que nós estamos te pedindo. Dê-nos, ó Deus, uma semana abençoada. Dê-nos, Senhor, um dia abençoado e que nós possamos estar na tua presença sempre, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém. Amém.